Vitória gigante das soberanas do Tricolor Paulista na tarde desta quarta-feira, lá em Cotia, vencendo o Real Brasília por 5-0 pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino de 2025. O Tricolor dorme momentaneamente na terceira posição, esperando agora os jogos do Palmeiras e a Ferroviária. Agora nós vamos trazer para vocês aqui o histórico dessa partida e, claro, a nossa análise e opinião desse jogo de São Paulo 5, Real Brasília 0. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse passeio tricolor lá em Cotia, a vitória do São Paulo sobre o Real Brasília por 5-0 na tarde dessa quarta-feira. Mas antes, vocês que já são inscritos, sabem que nós vamos trazer o conteúdo legal, o conteúdo show de bola, por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo, beleza, gente? Vocês que estão chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo, se gostarem aí no final, deixa o like, compartilhe e se você não se inscreveu, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês. Pois bem, galera, São Paulo venceu o Real Brasília por 5-0 na tarde dessa quarta-feira em Cotia, pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino de 2025. A Crivellari foi a artilheira da partida com 2 gols. Bia Menezes, Isa e Bruna Caldeirão também marcaram. E como é que os dois técnicos entraram em campo para esse duelo? Vamos aí primeiro às visitantes, que seria o Real Brasília, do técnico Dedê Ramos. Olha só, ele escalou a Tainá, Laine, Edna, Luciana e a Petra, a Letícia Baião, Hilary, Giovana e a Maiara, Dani Silva e a Catalina Primo. Tá aí a escalação do técnico Dedê Ramos para enfrentar as soberanas do Tricolor Paulista, do técnico Thiago Viana, que foi em campo com, olha só, com a Carlinha, Bruna Caldeirão, Cacá e Day Silva. E aí no meio de campo, olha a mudança, Maressa, Serrana, Carla Alves e a Isa, porque a Camilinha e a Aline Milene estavam suspensas com o 3º cartão amarelo, então desfalcou o Tricolor Paulista nesse jogo. Pois bem, e no ataque a Crivellari e a Dudinha, mas o São Paulo foi no 4-3-3, certo? Com a Isa, Crivellari e a Dudinha no ataque, certo? Meio de campo muito forte, certo? Com a Maressa segurando as pontas ali no meio, certo? A Dudinha Serrana e a Carla Alves, que depois foi substituída no segundo tempo pela a Robinha. Pois tá aí para vocês a escalação dos dois técnicos, tanto do Real Brasília, do técnico Dedê Ramos, e das soberanas do Tricolor Paulista, do técnico Thiago Viana. Pois bem, gente, como é que foi esse primeiro tempo? Vou passar para vocês o histórico desse primeiro tempo. Olha só, depois de um início devagar com erros dos dois lados, o São Paulo abriu o placar aos 23 minutos, quando Bia Menezes cruzou fechado após cobrança de escanteio pela direita e a bola entrou direto, certo? A Crivellari fez um movimento ali, pareceu, na minha opinião, que ela tocou na bola, mas a juíza deu gol para a Bia Menezes. Pois bem, em vantagem, o Tricolor passou a controlar as ações e não demorou para ampliar. Aos 31, Dudinha acertou um lindo passe de trivela para a Isa Guimarães chegar batendo dentro da área e estufar as redes. O Real Brasília, por sua vez, não levou perigo real em nenhum momento. Que jogada da Dudinha, lembrou aquele gol contra o Flamengo pela Supercopa, né? Que ela dá um toque para a Isa na direita, certo? Só que agora a Isa estava mais fechada, certo? Mais
verticalmente, mas mesmo assim a Dudinha deu um passe de trivela, certo? A defesa do Real Brasília ficou perdida. Então tá aí para vocês o primeiro tempo de até agora São Paulo 2, Real Brasília 0. E o segundo tempo, olha só, gente, não é exagero falar que o primeiro tempo terminou 2-0, né? Mas, certo, o segundo já começou com 3-0, exatamente, porque logo aos 16 segundos, Giovanna Crivellari marcou com um chute por cobertura, né? Um golaço da Giovanna Crivellari. Apesar da situação confortável, as soberanas continuaram em cima e fizeram mais 2 gols a partir de cobrança de falta de Bia Menezes, que terminaram em cabeçada de Giovanna Crivellari mais uma vez aos 28 minutos e da Bruna Caldeirão aos 31 minutos, fechando assim o placar. Depois foi só administrar o tempo até o apito final. Vitória das soberanas sobre o Real Brasília por 5-0, gente. Pois bem, e como é que fica então as duas equipes na tabela do Brasileirão? Olha só, o resultado deixa encaminhada a classificação às quartas de final para o São Paulo, com 24 pontos e entre os líderes da competição. Pois bem, o São Paulo tem chance de ter a vaga confirmada ainda no complemento da rodada. São 2 vitórias seguidas e 4 jogos de invencibilidade. Já o Real Brasília completou a 8ª partida consecutiva sem ganhar e ficou estacionado nos 9 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, o Real Brasília que se cuida, né? Porque se o Juventude aí, bem, não, muito difícil vencer a Ferroviária lá na Fonte Luminosa, mas você sabe como é que é futebol, né? Pois bem, gente, e a agenda das duas equipes? Olha só, agora o Brasileirão Feminino tem uma pausa para a data FIFA e volta apenas no início de junho. O próximo desafio do São Paulo será, pelo Brasileirão Feminino, será contra o Red Bull Bragantino no dia 7 de junho, um sábado. O jogo será às 17 horas, fora de casa, lá nos domínios do Red Bull Bragantino. Mas antes, o tricolor paulista tem um jogo importante contra o Palmeiras pelo Paulistão Feminino, dia 4 às 19 horas, gente, exatamente. Pois bem, enquanto que o Real Brasília joga também no dia 7 de junho, só que às 21 horas contra o Palmeiras, exatamente, também contra o Palmeiras, são o próximo desafiante aí do São Paulo e também do Real Brasília, certo? O jogo será lá no Distrito Federal pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino de 2025. Pois bem, galera, o que nós vamos falar um jogo 5-0? Bem, o que nós temos que falar é o seguinte: São Paulo começou meio morno no jogo, certo? Errando muitos passes, jogadoras com decisões de sempre tocar a bola para Carlinha, né? Aquela de parece que tem receio de partir para cima, não sei o que acontece com isso, certo? Não sei se é ordem do Thiago Viana, olha, tá em dúvida, toca para goleira, tá em dúvida, toca para goleira. O São Paulo não precisa fazer isso. O São Paulo tem jogadoras com habilidade para partir para cima, certo? Mas começou meio morno até o gol da Bia Menezes, certo? Depois de cobrança de falta, ela recebeu a bola de volta, chutou, certo? Até pareceu que foi um desvio da Crivellari, mas não. Foi gol direto da Bia Menezes, certo? E ainda no primeiro tempo, certo? A Dudinha mais uma vez faz uma linda jogada, usando a força, a técnica, certo? Ela ganha das zagueiras e dá um toque de trivela para a Isa, né? Era como se falasse assim: toma, a Isa, faz o gol. A bola passou na frente das duas zagueiras, a Isa chutou e a bola ainda passou embaixo das pernas da goleira Tainá. Então termina o primeiro tempo 2-0, certo, gente? Mas aí, no segundo tempo, já menos de um minuto, a Giovanna Crivellari recebe no meio e toca por cobertura, um golaço próximo à grande área, um golaço de cobertura, fazendo assim o tricolor 3-0. E depois tem mais, certo? Com ela de novo recebendo um lançamento, ela toca de cabeça também e por cobertura faz o 4º gol. E a Bruna Caldeirão, depois de receber uma falta, né, um toque de uma cobrança de falta da Bia Menezes, ela também toca de cabeça e fecha o placar por 5-0. Pois bem,
o São Paulo fez o que tinha que fazer. O Real Brasília não apresentou perigo para o tricolor paulista. Aliás, é até preocupante ver como que o Real Brasília está jogando, certo? Eu já tinha falado no jogo do Flamengo que eu vi o Real Brasília assim meio sem, sabe, sem ação, gente, sem saber o que fazer. O time parecia que estava respeitando demais o Flamengo, e hoje a mesma coisa nesse jogo com o São Paulo. O Real Brasília não apresentou nenhum perigo para a goleira da Carlinha. Isso é muito preocupante para um time que a gente torce tanto que dê certo, continue com esse projeto lindo e maravilhoso no futebol feminino. Mas, certo, o Real Brasília ainda está na zona, entre os intermediários do Brasileirão, mas corre um risco aí. A sorte é que esse ano só cai 2 equipes, senão o Real Brasília seria um sério candidato para cair este ano, e ainda é. Claro, como eu já falei, é muito difícil o Juventude vencer a Ferroviária, mas corre o risco sim do Real Brasília cair este ano. É uma pena que a gente sempre torce. E agora o São Paulo, certo, fez o que tinha que fazer, fica na 3ª posição por enquanto, já que o Corinthians venceu. Agora é esperar o jogo do Palmeiras, joga a responsa pro Palmeiras e pra Ferroviária. Só que a Ferroviária, para passar o São Paulo na 4ª posição, vai ter que golear o Juventude de uma forma com muitos gols, né? Mas o São Paulo fica tranquilo na 4ª posição. Por enquanto tá na 3ª, mas se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, tem mais essa. Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, que é uma pedra muito dura para o Palmeiras, uma pedra no sapato das palestrinas, muito chata, que é o Cruzeiro, que joga nessa quinta-feira às 16 horas. Nós fizemos um pré-jogo aqui e vamos fazer um pós-jogo também depois, tá? Então tem essa, o Palmeiras vai ter que vencer o Cruzeiro para passar o São Paulo na tabela, senão o São Paulo vai continuar aí sendo o 3º colocado. Mesmo que se o Palmeiras empatar, o São Paulo continua na 3ª colocação. Tá certo, gente? Então tá aí, gente, a nossa análise de opinião desse jogão de bola, válido pela 13ª rodada, aliás, pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino, a 13ª agora, só depois da data FIFA, a partir do dia 7 de junho, exatamente. Esse jogo de São Paulo 5, Real Brasília 0, na tarde dessa quarta-feira lá em Cotia. Vamos ficando por aqui, voltamos logo mais com o pós-jogo de América e Corinthians. Vou desejando a todos vocês aí uma maravilhosa e abençoada semana. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço do Franco. Fui!